Estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre o programa Mais Médicos, realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos direto à sala de sessões da primeira turma, os debates já estão sendo retomados. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Marco Aurélio Melo, ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor nobre subprocurador Dr. Odin Brandão Ferreira, senhora secretária, pleiade de autoridades aqui presentes nesse importante evento, senhoras e senhores. Eu sou Vasco Vasconcelos, escritor jurista, e representando aqui a Ordem dos Bacharéis do Brasil, OBB. Lamentavelmente, o nosso presidente nacional, Dr. William Jones, não pôde estar aqui presente por motivo de força maior e com muita honra aqui o represento nesse exato momento. A Ordem, senhores, a Ordem dos Bacharéis do Brasil é uma entidade que abrange todos os bacharéis em direito, ou seja, todas as categorias em direito, medicina e demais áreas do bacharelado, onde espero contribuir, debatendo as ações diretas de inconstitucionalidades, ADI 5035, 5037, ajuizadas pela Associação Médica Brasileira, AMB, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais, Universitários Regulamentados, CNTU, contra dispositivos da medida provisória número 721/2013, que dispõe sobre o programa Mais Médicos. As entidades acusam o programa de ser elaborado sobre uma forma jurídica contrária aos ditames constitucionais. As ações pedem a concessão de liminar e com efeito retroativo para suspender os dispositivos impugnados e, no mérito, a sua declaração de inconstitucionalidade. Senhor ministro Marco Aurélio, senhores autoridades presentes, veja bem, ao meu ver, diante do clamor da sociedade, em sintonia com vários dispositivos constitucionais, há de se observar que o tema em questão trata-se de direitos invioláveis e de extrema necessidade, onde devemos analisar com profundidade e bom senso, até porque a própria Carta Magna é clara quanto a esse direito, se não vejamos. Artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197 da Constituição, que esse ano está completando 25 anos. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 198, também da Carta Magna Brasileira. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. 2. Atendimento integral com prioridades para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. O artigo 200, senhores, da Constituição, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições no termo da lei, inciso 3, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. A Lei 8.080/90, Lei Orgânica de Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Esta lei, senhores, Lei 8.080, Lei Orgânica de Saúde, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas isoladas ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
O artigo 2º da Lei Orgânica de Saúde. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º da Lei Orgânica de Saúde. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no restabelecimento de condições que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º da Lei Orgânica de Saúde. Artigo 2º. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, senhor ministro Marco Aurélio, senhores autoridades presentes, diante do clamor popular, em respeito à voz rouca das ruas, diante da carência de profissionais médicos e a necessidade imperiosa e urgente desses profissionais, a presidência da República, Dilma Rousseff, cônscia de suas responsabilidades, tomou a decisão acertada de convocar profissionais médicos brasileiros e de outros países em caráter emergencial para assistir a nossa população carente dos rincões do Brasil afora, editando a medida provisória 621/2013, instituindo o programa Mais Médicos, tudo isso em sintonia com os princípios e diretrizes da Lei 8.080, Lei Orgânica de Saúde, notadamente o artigo 7º, que diz: as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados integram o Sistema Único de Saúde, o SUS. São desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, obedecendo ainda os seguintes princípios. 1. Universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, e entre outros princípios. Com isso, senhores, a medida em questão foi exaustivamente debatida e aprovada no Congresso Nacional, convertida na Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, entre outros objetivos. 1. Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde. 2. Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica à saúde. Observem, senhores, a preocupação que houve para com a sociedade nesse projeto, ao reforçar a qualificação desses profissionais médicos com oferta de curso de especialização, enquanto certos conselhos de fiscalização da profissão só têm olhos para os seus interesses e não com o interesse público, como é o caso do OAB, com o exame de ordens calibrado estatisticamente para reprovação em massa, no sentido de arrecadar 72,6 milhões, triturando sonhos, empregos, um verdadeiro desrespeito aos recursos humanos, doutora Lúcia, aqui da Conecta. Entendo que o governo federal se preocupou em dar a qualificação com o objetivo único de reforçar os seus conhecimentos, o conhecimento desses profissionais de saúde e inseri-los no mercado de trabalho, rumo, senhor ministro, a salvar vidas. Observa-se, portanto, que o governo federal pode também se utilizar da Lei de Licitações 8.066 para contratar tais profissionais médicos sem necessidade de fazer licitações, com amparo, com fulcro legal no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93, que dispõe sobre licitações. Esse artigo, esse inciso diz, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, etc. Portanto, a contratação de organismos internacionais, no caso da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Organização Mundial de Saúde, OMS, encontra fulcro legal na referida lei, haja vista que o administrador, senhor ministro, o administrador pode, desde que movido por interesse público, fazer o uso da discricionariedade que lhe foi conferida pela Lei 8.066/93 para contratações de tais profissionais. Em caso, a Organização Pan-Americana de Saúde, senhor ministro, é um organismo internacional de saúde pública, que também atua no Brasil como escritório regional da Organização Mundial da Saúde, OMS. Esse organismo
coopera com os governos por meio de técnicos e cientistas de vários países vinculados à OPAS, para melhorar políticas e serviços públicos de saúde, estimulando o trabalho em conjunto com países para alcançar metas comuns. No país, a atuação da OPAS teve início com a assinatura do convênio básico entre o Brasil e a OMS em 4 de fevereiro de 54. E é aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 11, de 23 de fevereiro de 1956. O acordo internacional firmado pelo governo brasileiro e operacionalizado pelo Ministério da Saúde por meio do Decreto 3.594/2000 enquadra-se na modalidade de acordo de cooperação técnica multilateral. Segundo definições, esse tipo de acordo cuida de programas e projetos de desenvolvimento social, econômico e ambiental, tendo por fim gerar ou transferir conhecimentos técnicos e experiências que contribuam para o desenvolvimento das capacidades nacionais em temas considerados prioritários pelo governo brasileiro e a sociedade civil. Doravante, de acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Lei dos Mais Médicos, o Ministério da Saúde emitirá o número de registro único para cada médico intercambista participante do projeto Mais Médico para o Brasil e a respectiva carteira de identificação que o habilitará para o exercício da medicina nos termos do artigo 2º da Lei dos Médicos. O parágrafo 5º, o médico intercambista estará sujeito à fiscalização do Conselho Regional de Medicina, principal finalidade dos órgãos de fiscalização da profissão. Destarte, senhores, a Lei dos Mais Médicos não feriu nenhum dispositivo constitucional, não feriu nenhuma insegurança jurídica, moral e ética. Está cumprindo sua missão de prevenir doenças e salvar vidas. Tanto é verdade que a população assistida aprovou o programa Mais Médicos. Com essa feliz iniciativa, o governo federal sepultou de vez exame de proficiência para médicos e demais profissões, com exceção do exame da OAB. Esse que trilha na mesma direção e deverá ser extinto, visto que nenhum conselho de classe tem o direito de privar o profissional de servir à sociedade e garantir o seu sustento em prol dos seus interesses. Vale ressaltar, senhor ministro, senhoras autoridades presentes, que os fins, por mais nobres que possam parecer, não justificam meios arbitrários vulneradores das garantias fundamentais da pessoa humana, notadamente o direito ao trabalho. A privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos, assistir os desassistidos e integrar na sociedade os excluídos. Apesar de não ser partidário do caso em questão, vejo que a presidente Dilma Rousseff acertou quando, em plena solenidade no Palácio do Planalto, ocasião da sanção da Lei dos Médicos, pediu desculpa ao médico cubano João Delgado. Senhores, precisamos olhar para a sociedade e acabar com o corporativismo, pois o Brasil caminha na contramão ao permitir que interesses de conselho de classe prevaleçam acima do interesse público. Basta ver, data vênia, senhor ministro, ao haver que há 16 anos vem usurpando o papel do Estado MEC, triturando sonhos, gerando desemprego e não melhorou a qualidade do ensino, apenas penalizou o lado mais fraco, impondo um exame caça-níquel arquitetado não para medir conhecimentos, e sim visando faturamento e reserva de mercado, e com isso, do norte do país já se cogita o programa, senhor ministro, mais advogados, devido à falta desses profissionais naquela região, por força da reserva de mercado. Um fato que deu origem a uma reportagem especial do Fantástico, da Rede Globo, de 17 de março de 2013, mostrando a falta de defensores públicos no Brasil. De cada 10 comarcas, senhor ministro, 7 não tem nenhum defensor público. Portanto, aliás, ao meu ver, a presidente Dilma, a exemplo do médico cubano, deveria pedir desculpas também aos bacharéis em direito, que são mais humilhados que o médico cubano João Delgado. Temos que dar um basta em qualquer tipo de reserva de mercado, humanizando, criando novos mecanismos que venham em encontro com o clamor da sociedade. Programa mais médico, programa mais advogado, programa mais engenheiros, programa mais professores, e assim por diante, e não ficarmos convivendo com absurdos que impedem a sociedade do acesso à saúde, o direito à justiça, à defensoria e demais direitos que hoje lhes são negados. Ensina no Martin Luther King. Na nossa sociedade, privar um homem de emprego ou meio de vida equivale, senhores, psicologicamente a assassiná-lo.
O artigo 22 da Constituição Federal diz, inciso 16, compete privativamente à União legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Senhor ministro, a Lei 10.861 de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação e Educação Superior, SINAES, não possui nenhum dispositivo permitindo a interferência das corporações no processo avaliativo, este da competência exclusiva do MEC e PARIES, que integram o Sistema Federal do Ensino. Dessa forma, senhor ministro, senhoras autoridades aqui presentes, o governo federal nada mais fez que o seu papel sancionando a lei Programa Mais Médico, visto que protege o povo e não interesse de uma minoria. A população carente, senhor ministro, de 4.025 municípios que aderiram o Programa Mais Médico e os direitos humanos agradecem. Fiquei estarrecido, senhor ministro, na audiência de ontem. O doutor José Luiz Bonamigo Filho, membro da AMB, deu ênfase ao exame da OAB. Por isso, como representante da Ordem dos Bacharéis do Brasil, OBB, peço venha para explicitar, senhor ministro, que não é papel de nenhum órgão de fiscalização da profissão avaliar ninguém. Artigo 209, senhores da Constituição, diz, compete ao poder público avaliar o ensino. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição diz, é livre o exercício profissional, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. No caso, senhor Bonamigo, o que diz a lei sobre qualificações profissionais? A resposta, senhor ministro, está no próprio Estatuto da OAB, artigo 29, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB, das regras deontológicas fundamentais. Diz, títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado conferidos por universidades ou instituições de ensino superior reconhecida. Então, senhores, a própria OAB, senhor ministro, já reconheceu a inconstitucionalidade do exame de ordem. Depois do desabafo do desembargador, então presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Lécio Rezende, afirmou, exame de ordem é uma exigência descabida, restringe o direito de livre exercício cujo título universitário habilita. O que fez o OAB para agradar os senhores magistrados? Dia seguinte, o OAB editou 2 provimentos. Também o desembargador Silvio Campanema afirmou, exame de ordem, as provas estão no nível da magistratura e se bobear do Ministério Público. O que fez o OAB? Dias depois, por maioria de seus pares, aprovou o provimento 144 de 2011, dispensando do exame de ordem as bacharéis em Direito oriundos da magistratura. Também os bacharéis em Direito oriundos do Ministério Público. Pelo provimento 129, de 18 de 12 de 2008, isentor desses exames os bacharéis em Direito oriundos de Portugal. Senhor ministro, senhoras autoridades aqui presentes, e com essas tremendas discriminações e aberrações, esse tipo de excrescência é constitucional? Ainda tem afirmado que esse tipo de excrescência é constitucional, onde fica, nobres colegas juristas, o princípio da igualdade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48 repudia a discriminação em quaisquer de suas formas, por atentar contra a dignidade da pessoa humana e ferir de morte os direitos humanos. Pois estou convencido, senhor ministro, senhoras autoridades, que existem alternativas inteligentes e humanitárias, tipo estágio supervisionado, residência jurídica. Há um ditado que diz, above majore, desiste arare minore. O boi mais velho ensina o mais novo a arar. Destarte, em nome da Ordem dos Bacharéis do Brasil, agradeço a todos e peço ao ilustre ministro Marco Aurélio, que assim como Vossa Excelência, um dos homens mais respeitados desse país, promoveu essa audiência pública no intuito de ver o que é melhor para a sociedade, no tocante à saúde, que também, Excelência, promova uma audiência no sentido de ver o que é melhor no tocante ao direito, visto que centenas de bacharéis em direito são impedidos do trabalho digno, enquanto poderia estar dando assistência jurídica a milhões de brasileiros que não têm acesso à justiça. De todos os aspectos, finalizando, senhor ministro,
de todos os aspectos da miséria social, nada é tão doloroso, senhor ministro, quanto o desemprego. Jane Addams. Ensina-nos Martin Luther King. Há um desejo interno por liberdade na alma de cada humano. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência da humanidade. Na nossa sociedade, privar um homem de emprego ou meio de vida equivale psicologicamente a assassiná-lo. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço a participação do Dr. Vasco Vasconcelos, no que trouxe uma ênfase toda especial ao objetivo a ser alcançado. Vamos ouvir